Em relação à primeira pergunta, que é para falar um pouquinho mais sobre a minha participação e atuação no projeto, é, esse projeto em si, ele veio do contexto pós-pandemia, porque o Léo, ele tem uma parceria bem forte em Jesus de Nazaré, e no período da pandemia ele tinha feito uma pesquisa a qual eles identificaram o nível de soberania alimentar e insegurança alimentar na comunidade e perceberam que grande parte dessas pessoas estavam vivendo em insegurança alimentar, seja ela no nível mais baixo ou mais alto. E foi aonde ele buscou uma alternativa que seria os quintais produtivos, porque ele percebeu que muitas dessas casas tinham quintais e teriam a possibilidade de implementar hortas. Para além disso, para as casas que não tivessem quintal, daria para fazer hortas verticais e possibilitar que minimamente essas pessoas tivessem acesso aos alimentos e alimentos do qual elas consumiam através da plantação. Uma porque na época as mercadorias em si, frutas, verduras estavam muito caras no contexto ali pós-pandemia. As coisas ainda estavam se regularizando. Nem todas as pessoas tinham acesso a, a esses produtos, né? Porque acabavam priorizando outras coisas. No sentido de ter que pagar uma conta, optar por alimentos mais baratos para ter a possibilidade de se alimentar literalmente. E, e aí o Léo me convidou para participar desse projeto, fazendo entrevistas, porque aí inicialmente nós fizemos entrevistas com os moradores através da seleção que eles passaram de quem tinha interesse, identificamos qual era se a pessoa tinha quintal, se não tinha, quais eram os alimentos que ela consumia, se ela estava disposta a consumir outros alimentos, a experimentar, se elas se elas estavam em soberania alimentar ou em segurança alimentar, a maioria estava em segurança alimentar, para identificar como que poderia fazer isso. Até porque, quando você olha ali a escala brasileira de insegurança alimentar, que é onde o IBGE identifica essa questão da insegurança alimentar, a gente percebe que o fato da pessoa comer todos os dias não assegura que ela viva em soberania alimentar, porque não necessariamente ela vai ter uma alimentação diversificada, de qualidade, com acesso a produtos de qualidade também, né? Porque vamos supor, às vezes a pessoa come todo dia, mas todo dia ela come um arroz, feijão e um processado, que seria uma linguiça, um mini tique, um hambúrguer, que são produtos mais em conta no mercado, salsicha, um miojo, por exemplo. Isso não assegura uma alimentação saudável, de qualidade diversificada, né? Então, o intuito, a princípio, foi isso, a implementação de horta para garantir que essas pessoas tivessem acesso, né? Que é o primeiro passo. Seja. E a ideia era integrar com o turismo também, porque lá o turismo ele é bem forte. Tem o Fernando que faz o tour no morro, e a ideia é que era tornar esses quintais produtivos para além da alimentação dessas pessoas, mas também para as pessoas que faziam o turismo lá pudessem passar nessas casas, e ter acesso a colher esses alimentos direto do pé, gerar uma renda para essas famílias que estavam plantando essas verduras e hortaliças. E a gente via que as pessoas tinham muita conectividade com a natureza, com o plantio, e muitas vezes tinha parado de ter essas práticas, por falta de condições, sejam elas de tempo, financeira, e o projeto possibilitou que essas pessoas voltassem até esse acesso, até mesmo a consultoria técnica, que a gente teve auxílio do INCAPED, professores do IFES,
das pesquisas, de alunos também da Civil que fizeram projetos para auxiliar nesse processo. Porque é aquilo que eu falei anteriormente, você comer todo dia não assegura que você tenha uma alimentação de qualidade, diversificada, segura. Porque você pode muito bem comer todos os dias e comer arroz, feijão e um processado. Arroz, feijão e algum outro, uma salsicha, por exemplo. Comer miojo por ser mais barato, um macarrão. Então, assim, o alimento em si, ele possibilita que as pessoas tenham, de certo modo, motivação para viver, literalmente. Porque é uma das forças motrizes, né, da nossa vida, querendo ou não. E a soberania alimentar, ela é a garantia ali de que você tem uma alimentação boa, de qualidade e segura, diversificada. Assim, quando você atinge ali a soberania alimentar, você assegura que você tenha mais saúde. E muitas vezes isso é uma estratégia extremamente potente na questão da emancipação social, principalmente nas periferias urbanas, porque muitas dessas pessoas acabam morrendo, sabe? Seja decorrente de problemas de saúde, seja em decorrência a outros fatores. Mas o fato de você ter saúde garante que você viva mais. E isso, de certo modo, é uma emancipação social num território onde se morre tão cedo. Olha, com certeza a soberania alimentar pode ser considerada uma forma de resistência social, porque essa vida louca que a gente entra e o nosso tempo, né, que se torna cada vez mais escasso para a gente cuidar do próprio corpo, de certo modo, porque muitas vezes a gente perde horas em condução, onde poderia estar se exercitando, se alimentando melhor, tendo boas práticas de vida, cuidando da natureza. Porque antigamente as pessoas elas tinham mais essa ligação com a natureza, tinham mais a mão na terra, o cuidado e tudo mais. Isso foi se perdendo, foram práticas que foram se perdendo, foram os espaços que foram reduzindo, né? Igual a gente vê a verticalização das cidades. Atualmente as casas não têm mais quintal, normalmente são apartamentos com pequenas varandas, quando tem varanda. E aí você chega e vê pessoas com quintal lidando com a terra, é, tendo práticas saudáveis, sustentáveis, produzindo seus próprios alimentos, de certo modo indo contra o que o sistema prega, né, dessa rapidez exacerbada, de você meio que voltar à origem do que eram as coisas. É você resistir ao que está sendo imposto, sabe? Então, assim, o fato de você, de certo modo, motivar práticas sustentáveis, práticas mais naturais, né, da plantação, de hortas verticais, de jardins sintrópicos também, que tem a existência disso, você resiste socialmente ao que o sistema impõe. Isso a gente vê claramente nos supermercados em regiões periféricas e em regiões socialmente mais altas, né? Essas pessoas têm acesso a alimentos com uma qualidade maior, alimentos mais bonitos,
Em contrapartida, são alimentos mais caros, mas são pessoas que têm a possibilidade de comprar esses alimentos. É, e aí entra a questão que tudo se transformou em mercadoria. Antigamente as pessoas plantavam para vender, mas para também consumir. E hoje em dia a gente não tem mais espaço, né, para manter essas práticas. Então você acaba ficando enfraquecido por não ter a possibilidade de acessar esses alimentos. E aí é um dos pontos, né, que vem a desigualdade. Se você tem R$ 50 e tem pouca comida em casa, você vai optar por comprar 1 quilo de carne que é R$ 50 ou comprar uma salsicha que 1 quilo é R$ 10 e aí você pode comprar 5 quilos. E eu espero estar falando isso e não cair num estigmatismo é, de, de rótulos, sabe? Mas é porque na prática é o que acontece. Você vai comprar 5 quilos de arroz, que hoje tá 25 reais, ou vai optar por comprar um macarrão ali que tá mais barato e você consegue comprar mais, sabe? Então, você acaba fazendo com que as pessoas em vulnerabilidade social tenham que optar por comidas mais calóricas e menos saudáveis. Então, você de fato transforma um alimento em um símbolo de luxo. Hoje mesmo eu fui no supermercado, o quilo da cenoura tá R$ 15, sabe? Eu sei que se fala muito a questão de você consumir frutas e verduras da estação, mas às vezes esse consumo se torna inviável e de fato se torna um símbolo de luxo. Olha, pensando no futuro, eu acho difícil construir cidades mais sustentáveis sem fortalecer a produção alimentar local. É, Hoje em dia, a gente tem muitos movimentos que buscam fazer esse resgate, buscam fazer o fortalecimento, igual os movimentos dos pequenos agricultores, que hoje a gente tem até uma banca de alimentos toda quarta-feira no IFES, buscando construir cidades mais sustentáveis, hábitos mais sustentáveis e o acesso, que é um ponto muito importante, porque às vezes a gente não tem nem o direito de acessar. E aí, se você não tem nem o acesso, como que você vai fazer? Então, assim, eu acredito muito que pensando no futuro, para a cidade ser mais sustentável, um dos pilares que precisam ser fortalecidos é a produção alimentar local. Lembrando que precisa de espaço e nem todos os lugares têm espaços, mas o fortalecimento comunitário de associações, de comunidade, faz com que isso seja possível para o futuro.